Conselho de Ministros decidiu hoje propor ao Presidente da República a nomeação do Vice-Almirante António Maria Mendes Calado como chefe do Estado-Maior da Armada. O Conselho de Ministros aprovou também uma resolução que cria o Centro de Competências Digitais para a Administração Pública, designado TICAP. Esta aprovação tem como objetivo dotar a administração pública de recursos especializados ou de mais recursos especializados, de forma a melhorar o seu projeto de transformação digital e mesmo a contratação de serviços externos nas áreas de tecnologias de informação e comunicação, relativamente às suas necessidades atuais e àquelas que serão as suas necessidades futuras e que se abrem tão visivelmente como ontem vimos no dia dedicado à inteligência artificial. O Conselho de Ministros aprovou também o decreto-lei que regulamenta a lei do cinema em relação às medidas de apoio ao desenvolvimento e à proteção das atividades cinematográficas e audiovisuais. Finalmente, e no âmbito do Dia Europeu da Vítima de Crime, foram aprovadas duas propostas de lei. A primeira cria e define a missão da Comissão Nacional de Apoio às Vítimas de Crimes. E a segunda tipifica o crime de agressão, alterando a lei penal relativa às violações do direito internacional humanitário e adaptando a ordem jurídica interna à entrada em vigor da emenda adotada na Conferência de Kampala, viabilizando-se a plena cooperação com o Tribunal Penal Internacional. Para mais esclarecimentos sobre este tema e neste dia, dou a palavra à Sra. Ministra da Justiça. Sra. Ministra, muito boa tarde a todos. O programa do Governo prevê a adoção de políticas que visem melhorar o sistema de proteção das vítimas de crimes e as pessoas em risco, nomeadamente através da revisão do Estatuto da Comissão de Proteção de Vítimas de Crime. E em consonância com este compromisso, hoje, a Dia Europeu das Vítimas, o Governo aprovou uma proposta de lei que enviará ao Parlamento, em que basicamente reforça o papel da Comissão, que passa a chamar-se Comissão de Apoio às Vítimas de Crimes, que alarga o âmbito de aplicação, o âmbito de incidência dos apoios prestados por esta Comissão, que estrutura essa Comissão e, sobretudo, que atribui novas competências à Comissão. Competências essencialmente no domínio da informação a prestar às vítimas, que deve agora o Conselho de ter um espaço público em que tenha toda a informação disponível para as vítimas de crimes saberem a que meios é que podem recorrer no contexto de vitimação e depois, por outro lado, prevê-se também agora a possibilidade de esta Comissão não só atribuir compensações às vítimas, como também financiar projetos de organizações privadas da sociedade civil que se dediquem à proteção e ao apoio às vítimas de crimes. Como foi já referido pela Sra. Ministra da Presidência, o Governo aprovou também as alterações feitas na Conferência de Kampala ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que tinha sido aprovado em Roma, no sentido de incluir um crime que estava já referido no mandato do Tribunal Internacional, mas que não estava densificado no respectivo estatuto, que é o crime de agressão. Obviamente, no conceito de agressão entre Estados. Não tem a ver com pessoas, tem a ver com agressão entre Estados, no âmbito do direito internacional humanitário. E, portanto, esta dimensão do direito internacional humanitário, obviamente, também, em última análise, reconduz a questões relacionadas com as vítimas e, por isso, hoje, simbolicamente, foi importante para o Governo aprovar estes dois diplomas. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Ministra. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro da Cultura para mais esclarecimentos sobre a Lei do Cinema hoje aprovada. Da ação no quadro de fomento, desenvolvimento e proteção da criação e produção cinematográfica e audiovisual. Assim, neste decreto-lei, consagram-se alterações enquadráveis numa ótica de simplificação administrativa que se traduzem na desburocratização dos procedimentos dos concursos e na redução dos custos e dos prazos das candidaturas. Pretende-se clarificar conceitos e tornar ainda mais transparente o processo de seleção das candidaturas. Entre as alterações
introduzidas. É revista a forma de aprovação dos júris dos concursos de apoio ao cinema, passando esta competência, a competência da formação dos júris, a ser da exclusiva responsabilidade do Instituto do Cinema e do Audiovisual, apenas com consulta prévia, não vinculativa, à secção especial do Cinema e Audiovisual, SECA. Altera-se também a composição da SECA, reforçando a sua representatividade dos criadores, produtores, realizadores e também empresas do audiovisual. Diz que o Instituto é do Cinema e do Audiovisual. Este decreto-lei teve um tempo de elaboração que foi longo, porque foi um tempo de diálogo, foi um tempo de maturação entre o Estado e os agentes do cinema e do audiovisual, tendo como objetivo conseguir decisões o mais equilibradas e o mais consensualizadas possível. Nesse sentido, alterações num conjunto de procedimentos que agilizam a atuação quer do Instituto do Cinema e do Audiovisual, quer dos candidatos e beneficiários de apoio. Há novos programas e novas medidas de apoio previstas. Há alterações no processo de seleção dos projetos com as novas regras que eu referi relativas aos júris. Há uma simplificação geral da lei, permitindo uma adequação das regras às dinâmicas do setor. Há uma maior aposta na criação que permite, por exemplo, candidaturas por argumentistas e realizadores no domínio do apoio à escrita e desenvolvimento, que não existiam. Há uma aposta na distribuição, com a criação de uma nova modalidade de apoios para projetos de distribuição de cinematografias menos difundidas, mas de relevante interesse cultural em território nacional. Há um novo programa de apoio que permite uma aposta em iniciativas e projetos que contribuam para o desenvolvimento do setor fora do âmbito dos programas e medidas de apoio, portanto, programas de apoio ad hoc, a ações específicas, podem ser ações de divulgação do cinema, podem ser colóquios, encontros de produtores. Há, portanto, um novo programa de apoio para este tipo de atividades. Há uma clarificação das normas e uma harmonização dos prazos para todos os operadores sujeitos a obrigações de investimento, o que facilita quer o seu cumprimento, quer o controle do seu cumprimento. Há uma intervenção mais colaborativa, mais transparente, mais rigorosa e com maior responsabilização no desenvolvimento de obras, programas e difusão dos mesmos em Portugal. E queríamos agradecer o envolvimento dos setores, das áreas governativas, de todos os agentes que contribuíram para a criação deste diploma. Temos agora reunidas as condições para abrir, a partir de final de março de 2018, os concursos do cinema. O montante definido para os concursos ronda os 19 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 500 mil euros face a 2017. Após promulgação e publicação, este decreto-lei entrará imediatamente em vigor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para as questões que queiram colocar. Lusa. Bom dia. Silvia Borges, da Agência Lusa. Eu queria que me explicasse, que me elencasse melhor as alterações da regulamentação, nomeadamente sobre as escolhas dos júris. E sobre a representatividade da SECA, quem é que vai entrar mais, que órgãos é que que agentes é que vão estar mais representados? Muito obrigada, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Ora, o artigo 14 do diploma define que as listas de jurados são compostas por personalidades de reconhecido currículo, capacidade e idoneidade, com manifesto de mérito cultural e competência. Compete ao ICA constituir uma lista de jurados efetivos para cada concurso e uma lista comum de jurados suplentes, após uma audição inicial da SECA, na qual podem ser apresentadas pela SECA propostas de jurados ou considerações sobre os critérios que o ICA deve considerar no processo da sua seleção. Uma vez constituídas, as listas referidas são apreciadas em reunião da SECA. Após consulta não vinculativa, o ICA aprova as listas definitivas de jurados e a lista comum de suplentes. Isto é, a SECA tem um papel consultivo, representativo, mas consultivo. Quanto à formação da SECA, ela é formada, a nova secção, eu penso que consta de diploma, está aqui, ela consta de representantes das escolas de cinema, realizadores de cinema, cineclubes, produtores, área do audiovisual. Portanto, há um alargamento
dos representantes com assento na SECA, que permite cobrir melhor todos os setores, todos os agentes, todos os operadores intervenientes nesta área. Isto é, quer aqueles que já estavam representados na SECA, quer mais estes que eu acabei de enumerar. Obrigada, Sr. Ministro. Muito boa tarde, Susana Martins, da Rádio Renascença. Eu gostava de fazer uma pergunta à Sra. Ministra da Justiça em relação a esta à Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes. Eu gostava de saber se há algum teto de indenizações ou de compensações estipulado para cada crime, e gostava de saber de que crimes exatamente é que estamos a falar, se isso foi definido na legislação. Muito obrigada. Obrigada pela sua pergunta, Sra. Ministra da Justiça. Obrigada pela pergunta. De facto, não há um teto. Existe um teto apenas em circunstâncias em que haja várias vítimas relativamente à mesma pretensão. E depois, quanto à outra questão que colocou, peço-lhe desculpa, a segunda questão que colocou tinha a ver com a tipificação de crimes. Muito bem. Nós tínhamos antes um modelo em que a proteção, portanto, este tipo de proteção, estes apoios, estas compensações, eram apenas atribuídas a dois tipos de vítimas: a vítimas do crime violento e a vítimas de violência doméstica. Neste momento, aquilo que fizemos foi alargar o espectro, atendendo a um conceito que é o de vítima particularmente vulnerável, portanto, independentemente do tipo de crime. É óbvio que depois houve algumas situações de exclusão, mas, basicamente, o leque de vítimas suscetíveis de serem abrangidas por esta proteção é hoje maior do que aquela que existia na legislação anterior. Boa tarde, Pedro Zambus, da RTP. Sobre o que a Sra. Ministra da Justiça acabou de dizer, portanto, passa a haver pessoas que estariam abrangidas e deixam de estar abrangidas com este novo critério ou não? Muito obrigada. Não, é exatamente o contrário. Portanto, antes, a proteção apenas era atribuível a pessoa ou a vítimas de crime violento, portanto, havia depois um conceito específico de crime violento, ou então a vítimas de violência doméstica. Neste momento, aquilo que fizemos foi abrir o leque. Portanto, não só se aplica a proteção às vítimas desses tipos de crimes, aliás, num caso não é propriamente um tipo de crime, mas é uma realidade criminal, como a qualquer outra vítima que esteja vítima de crime que fica em situação de particular vulnerabilidade. Portanto, em função de um conjunto de critérios que a lei depois elenca. Boa tarde, Joana Feliz, Agência Lusa. Sr. Ministro da Presidência, não estando cá nem o Ministro da Saúde, nem o Ministro das Finanças, eu pergunto-lhe só se hoje foi decidido alguma coisa ou se foi dado conhecimento dentro do Governo se a situação do concurso para os 700 médicos recém-especialistas já teve a luz verde do Ministério das Finanças, depois de ontem o Ministro da Saúde ter dito que a assinatura dele já estava e faltava do outro Ministério. Muito obrigada. Não, essa questão hoje não foi objeto de discussão no Conselho de Ministros. Sr. Ministro da Presidência, Pedro Zambus, da RTP novamente, perguntava-lhe sobre outra seca, depois daquela que falámos há pouco, se foi discutido o tema da seca severa e extrema no país, estando ontem vários alertas relativamente a essa situação. Se é um tema que nos preocupa, é um tema transversal que os senhores ministros têm tomado conta, em especial o Sr. Ministro do Ambiente e naturalmente também o Sr. Ministro da Agricultura, porque tutela áreas que são particularmente afetadas por esta situação climática que vivemos e que não sabemos quantos mais anos vamos viver, esperemos que não, mas também não foi hoje objeto de discussão no Conselho de Ministros. Boa tarde, António Pinto, da TSF. São apenas dois esclarecimentos. Um talvez não tenha percebido se foi apenas uma recomendação em relação ao chefe, à pessoa escolhida do SENGFA. Já era este nome, agora é a concretização, é isso?
o agora atual é chefe, mesmo. Outra vez o foi atual só- chefe de Estado-Maior Vai da terminar. Armada vai ocupar outro lugar, como Exatamente, foi decidido ok. no Conselho de Ministros anterior, e estamos agora a nomear o seu substituto. Ok. A outra questão é que é curiosidade este decreto-lei sobre as estruturas e serviços da Presidência da República, que alterações são? É curiosidade mesmo. Efeitos de substituição do Sr. Chefe da Casa Civil e Militar quando não estão em funções. Não se trata de alterações profundas, mas que de qualquer modo tem que ser para que ele possa delegar. Sim, eu queria só perceber um bocadinho melhor quando disse clarificação das normas aplicadas aos operadores que têm que pagar a taxa de subscrição. Eu não percebi o que é que está em causa e o que é que muda. Eu Muito não obrigada, disse Sr. nada. Ministro da Cultura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não disse nada sobre a questão dos operadores que têm que pagar a taxa. O que eu disse é que esses operadores continuam naturalmente a integrar a SECA, mas a SECA vai ser alargada a mais 3 representantes dos produtores de cinema, sendo um da área de ficção, um da área da animação e um da área do documentário. 3 representantes dos realizadores do cinema, sendo um da área de ficção, um da área da animação e um da área do documentário. Um representante da Federação Portuguesa de Cineclubes, um representante dos festivais apoiados pelo ICA, um representante das associações do setor representadas pelo ICA, um representante da Federação das Escolas de Cinema e Audiovisual. Os representantes são escolhidos de entre as associações do setor ou de entre entidades promotoras. Havendo mais do que uma associação no setor, o representante é escolhido por acordo entre as mesmas. Não sendo possível o entendimento, é escolhido o representante da entidade com maior representatividade, aferida ou pelo maior número de associados, ou pelo maior número de espectadores, ou na base das últimas edições. Isto é o que é acrescentado à SECA. Os operadores do audiovisual que referiu continuam a participar na SECA. Não há alteração no estatuto daqueles que já pertencem à SECA. Estamos a acrescentar novos participantes, novas entidades, nesta secção do Conselho Nacional de Cultura. Eu se calhar não me expliquei bem. Eu já lhe estava a fazer uma pergunta que não tinha nada a ver com a SECA. Tinha a ver mesmo com a alteração da regulamentação da Lei do Cinema, que abrange clarificação de normas de outras coisas além da SECA. E uma delas fazia referência aos operadores. E eu, para eu não me baralhar, queria perceber um bocadinho melhor o que está em causa. Se percebeu a questão? As normas em relação aos operadores, eu recordei que o Instituto é um Instituto do Cinema e do Audiovisual. Portanto, os operadores são parceiros, como os produtores de cinema. Os produtores de audiovisual são igualmente parceiros e são igualmente parceiros do ICA, representados na SECA e ouvidos naturalmente. São parceiros, fazem parte dos planos, do alvo, das atividades do cinema e do apoio ao cinema. Portanto, há apoio à produção de obras audiovisuais e multimédia, como há apoio ao escrito e ao desenvolvimento, como há apoio às obras cinematográficas. Da mesma maneira, o ICA continua a apoiar a produção de obras audiovisuais, de obras multimédia, portanto, não é o ICA, não é o cinema e o audiovisual. Foi isso que eu disse e não havia nada mais nas afirmações que fiz que dissesse respeito aos operadores de audiovisual, a não ser que são parceiros importantes para a estratégia do cinema e do audiovisual, que são parceiros importantes para o ICA e que fazem parte, evidentemente, do objeto daqueles a quem se dirige, que são visados nesta legislação. Muito obrigada, Sr. Ministro. Renascença. Peço desculpa. Lembro-me agora de uma pergunta. Eu gostava de saber. É sobre a mina de urânio aqui na fronteira com Espanha. Gostava de saber se o Governo tem falado sobre isso nos Conselhos de Ministros e agora há um parecer da Comissão Europeia cujas conclusões não foram reveladas, mas eu gostava de saber como é que o Conselho de Ministros e o Governo está a acompanhar este tema da mina de urânio de Retortilho e que diligências estão a ser feitas por parte do Estado português. Por favor.
Muito Não obrigada. lhe posso responder, não foi objeto de discussão nos últimos Conselhos de Ministros, mas naturalmente se tiver precisar de mais informação, com certeza que o Sr. Ministro do Ambiente estará disponível para lhe dar.